Oxe, manhã! Fala, meus consagrados, bem-vindos! Hoje o MDC é com uma pessoa muito, muito porreta, amiga lá de Recife, Andréia, underline doce, underline, arroba doce, underline empório. Ela isso no Twitter, ela já vai se apresentar, vai falar quem ela é, e aí a gente vai entender o porquê que eu fiz essa abertura porreta, né? Que eu só sei falar, eu só sei essa gíria, né? Graças a Deus. É, hoje vamos falar de comidas nordestinas, pessoal. Comidas MDC Forochente. Então, comidas nordestinas. Vem com a gente hoje na bancada comigo, Doutor Prepúcio. Boa noite. Boa noite, rapaziada. Boteco já começou com o preconceito do paulista, né? De chamar o nordestino todo mundo de baiano, né? Porque esse é o Shenlei. Exatamente, cara. Ó, do Triângulo Mineiro pra cima é baiano, cara. Vem todo mundo no hate aqui, que eu tô acostumado com hate. Minha Então, mulher assim, ó, sempre fica me sacaneando porque tento imitar um sotaque, ela fala. No Recife ninguém fala assim. Isso aí é Pernambuco, isso aí é Bahia, os detalhes, né? é complicado, é porque pra mim até o Uai é baiano, né? Então, não, posso de piada, desculpa. O Logan Shiba também tá aí com a gente. Opa, tudo bem? Muito bom estar aqui de novo com vocês. Muito bom que tem muita dúvida aí em relação à comida nordestina. Vai ser bem legal esse episódio. Boa, boa. Nosso amigo Victor, 9mm, do podcast 9mm. Boa noite. E aí, Boteco, boa noite, pessoal. Eu vim aqui meio que como orelha, né? Eu vim pra aprender, porque pra mim, comida nordestina é um monte de coisa que eu não como, né? Que é buchada de bode, essas porra. Quando eu fiquei um mês em Recife e eu nunca comi tanto McDonald's na minha vida. Isso é paulista mesmo, a raiz, né, velho? Você tirar o bife acebolado e os fritos do menino, ele morre. Nossa, eu fico sem entender nada. É. E aí, a mestre cuca da noite, porque assim, hoje é um MDC for dummies completamente, só tem idiota na bancada. Acho que tem o Shiba manja alguma coisa, que ele já deu um spoiler, sem estar na gravação, mas ele vai falar de novo. Eu gostei da dica dele para todo mundo testar. E o Prepúcio também, porque casou com uma pessoa de lá, então deve saber alguma coisinha, né? Agora eu, cara, a única coisa que eu sei é baiano. Na hora que eu falei que sei que é baião de dois, já tomei um esporro que baião de dois de novo é baiano, né? Então, toma. É isso aí. Andréia, muito bem-vinda. Andréia, né? Andréia, muito bem-vinda. Boa noite. Muito obrigado por atender nosso chamado. Se apresente, por gentileza. Boa noite, pessoal. Boa noite. Obrigada pelo convite, inicialmente. Ele já falou, né, como é que é meu Twitter. Não sou essa fera toda na cozinha, não. A gente tenta fazer uma coisa ou outra, mas a gente vai estar sempre... vamos tentar falar de comida gostosa, comida que tem aqui no Nordeste, que a gente está acostumado a comer. O outro já falou que não come buchada, quando vier para cá vai ter que comer um sarapatel, uma buchada, um arrumadinho, um mocotó. E vamos tentar tirar umas dúvidas, sei lá, conversar um pouquinho sobre tanta coisa gostosa que a gente tem aqui no país da gente e aqui no Nordeste também, né? Isso aí, isso aí. Para você que tem um problema de retardo mental, arroba doce underline empório. Eu falei, mas às vezes a pessoa esquece, então vamos falar de novo. No Twitter a gente tem um problema das pessoas terem um certo retardo mental. Brincadeira, hein, pessoal? Segue lá, dá um RT e tal, ajuda aí, compartilha. Então, vamos lá, André. Você já não é a primeira vez que você falou de arrumadinho. O que é o arrumadinho? Ajuda a gente a entender. Então, arrumadinho é a maneira que, na verdade, é um prato que tem muito aqui, muito. É super comum. E ele é composto de feijão verde, que é um feijão que é tirado da vagem
e ele é vendido daquele jeitinho que ele tá. Ele não é um feijão seco, ele é verde mesmo. Acabou de colher, verdinho, tira da vagem, vende muito em feira, em mercado público. E aí leva o feijão, a carne de charque, que é a carne seca, que vocês chamam aí, o vinagrete e uma farofa. Só que a gente chama arrumadinho pela maneira que ele é servido. Porque a pessoa arruma o prato, tipo assim, coloca a camada de feijão embaixo, depois a camada da carne de charque, que é a carne seca, depois a farofa e por cima o vinagrete. Então fica em camadas, fica bem arrumadinho, entendeu? Entendi. Aí quando você... É bem Não. engraçado, quando você pega a colher, que tipo, vai servir uma pessoa, aquilo ali vai sambar, vai desarrumar, mas assim, é a forma que o prato chega na mesa, ele chega bem arrumadinho. Aí ele é Entendi. chamado, desse jeito, é por causa da maneira que ele chega. E aí, Aí não gosta de carne seca, né? Aí algumas pessoas fazem com bacalhau, outras fazem. Aí tem as variações, né? Quem não come carne vermelha, vai pro peixe. Então faz um de bacalhau. Então faz. Mas assim, o tradicional é o feijão verde com a carne de charque. entendi. A preparação do feijão verde é a mesma do feijão tradicional seco ou não? Ele requer Ele mais. é super rápido, porque ele tá verdinho, ele tá novinho. É só na água e no sal. Acabou, escorre, é super rápido, porque ele está muito novinho. Não põe panela de pressão, não precisa colocar nada. Água e sal, começou a ferver, fica dando uma olhadinha, ele cozinha bem rapidinho. Acho que uns 15 minutinhos ele está cozido. Entendi. Legal. E aí, nem pressão, direto panela. Direto panela, eu não uso panela de pressão, não, para E aí, feijão verde. a carne de sol, você costuma A carne, preparar ou compra ela pronta? a carne de charque. Essa é A uma carne, pergunta que eu gostaria de fazer. A diferença, a gente podia explicar a diferença entre carne de sol e a carne seca e o charque, né? Boa. A carne de sol, ela é seca, ela é salgada, né? A pessoa coloca sal nela e deixa ela no sol para secar. Ela vai secar no sol. A Uhum. carne da charque, não. A charque a gente já compra. Tem gente, hoje em dia ninguém faz mais a carne de sol. Eu ainda peguei minha mãe fazendo a carne de sol em casa. Hoje em dia não vale nem a pena, porque é muito trabalho. Uhum. Mas a carne de charque já é mais gordurosa. Assim, também depende da peça, né, que a gente vai escolher. Uhum. Uma coisa que eu sempre compro também, carne de sol aqui em casa. Sempre tenho carne de sol também. Sempre faço. O Carne de sol é pessoal, uma das coisas que tem muita gente no Sudeste, no Sul, que não come, né? Carne de sol. Mas, cara, isso é uma das coisas que às vezes que eu fui para o Nordeste, eu percebi isso, cara. A carne de sol lá é outro nível. Eu comi carne de sol de picanha, de fraldinha, de filé mignon, é uma coisa realmente incrível, assim. É porque você pega a peça da carne, bota sal e deixa ela no relento, né? No sol, né? No sol, no caso. põe no sol. Isso. Mas carne mais nobre eu nunca tinha ouvido falar, não. Interessante. Tem muito. Filé, vem muito do Nordeste, assim, do sertão. O filé da carne de sol. Gente, é uma delícia. Sabe? Agora tem que saber de salgar. A gente salga ela, eu tiro o sal dela no leite. Isso. Eu coloco, quando eu compro, eu corto uns pedaços, coloco numa vasilha e cubro de leite. Aí passa a noite. Aí no outro dia pela manhã eu troco aquele leite e coloco outro. Aí deixo mais algumas horas, aí eu vou e faço. Eu dessalgo ela no leite. E aí, na hora que você vai fazer, tira o leite, né? Porque, pelo amor Tiro de o Deus, leite, tiro o leite. tem que lembrar que a gente está conversando aqui com danos, né? Vai o cara juntar isso, colocar lá, vai fazer uma bela de uma coalhada de carne de sol. Meat shake. É. Meat shake. E a Meu carne Deus de do sol, a céu. carne de sol é uma coisa que eu me lembro de um lugar que eu fui aqui no Rio que tinha carne de sol na brasa, né? Aí eu lembro que na hora eu olhei assim e falei, cara, isso aí só pode estar dando errado, porque você botou o sal, a carne desidratou e tudo mais, e aí você
passa ela na brasa, quer dizer, a carne tá seca, salgada e bem passada. É tudo que um churrasco não deve ser, né? Mas aí quando você come, você percebe que essa desidratação da carne pelo processo, ela faz a carne caramelizar por fora, ela fica crocante, fica tostada com aquele gosto de carne muito bom, sabe? Realmente é surpreendente a carne de sol na brasa. Eu E a nunca vi cor isso dela aí. muda, né? Ela Exato. já fica uma cor mais escura. Não sei se vocês percebem. Sim, ela crua. Ela não fica uma cor vermelhada. Ela fica uma cor sim. mais... O Prepúcio falou 3, carne de charque, carne de sol e... Até onde eu entendo, charque e carne de sol é a mesma coisa, né, André? Eu tô errado. Não, Não. a carne seca e a charque é a mesma coisa. Carne de sol é outra. Carne de sol é outra, entendi. Então temos 2 tipos, é charque / carne seca ou é carne de sol. Isso. É que o charque não é salgado, ele é salgado também, no nível Ele é da carne de sol. salgado. A gente usa muito na feijoada. Nossa, mas aí é aquele sal, porque assim, quando a gente vai comprar a carne seca no supermercado, é tipo aqueles ingredientes de feijoada. Ele vem salgado daquele jeito, para não deixar estragar. Então a carne seca tem muito sal, mas é daquela, e tem muita gordura também, é daquela forma. A carne A seca, carne sim, mas... de sol, você não vê o sal nela. Você sabe que ela é salgada, porque ela foi salgada pelo método que foi feito, né? Ela foi salgada e está ali, foi colocada no sol. Mas ela não vem com aquela crostazinha de sal, entendeu? Que vem na carne seca. A carne de sol, ela se preserva na temperatura ambiente, não? Não, Não, né? nunca vi, não. Só carne... vejo ela no refrigerador. Já a carne seca fica, né? A carne seca, eu acho que ela perde mais água no processo, então ela pode ficar fora da geladeira, ela não estraga, é isso mesmo. Beleza. E aí, beleza, o arrumadinho é o feijão, que é rapidinho, a carne, que é de salgar, e aí o que mais que tem no arrumadinho? Aí a gente faz a carne de salgada, de salga, tira a carne de charque, de salga ela e frita ela um pouquinho, sabe, no óleo. Pega um pouquinho de óleo, frita ela, desfia, frita, ou desfia ou pica, depende como você queira. A farofa, faz uma farofinha, coloca por cima e faz um vinagrete com coentro e põe em cima da farofa. E aí serve dessa maneira. A farofa que, tipo, isso já deixou de ser até regional, isso passa a ser pessoal, cada pessoa faz a farofa de um jeito. Como que você faz a farofa aí? É só a farinha e um temperinho ou não? Tem alguma coisa? A minha farofa? Não, depende. Às vezes eu douro uma cebola depende do que eu quero. Quando eu faço para arrumadinho, eu posso fazer só na manteiga, ou eu às vezes douro uma cebolinha ralada e coloco a farinha. Quando eu douro na manteiga e depois jogo a farinha e um pouquinho de sal. Vai depender da... Geralmente eu faço assim. Aí a gente está falando de farinha de mandioca. Mandioca. Isso. Vocês têm que lembrar que vocês estão aqui ensinando as pessoas que não sabem. Eu só sei fritar leite, só fritar de verdade mesmo, que ele cai da panelinha e aí frita. Tem um detalhe. Tem um detalhe que é interessante assim dessa coisa da comida nordestina que eu estava vendo outro dia lendo sobre isso depois que o Boteco falou, eu fui ler algumas coisas sobre o assunto, né? E é o que o Vitor falou, que ele foi para o Nordeste e ficou comendo McDonald's, né? A gente, o cara que é do Sudeste, ele está muito mais familiarizado com uma culinária que talvez não seja nem brasileira, né? E o pessoal do Nordeste, por exemplo, eles têm essa culinária da mandioca e do milho, que é uma coisa que se usa muito lá. Sim. Mas... Quando você lê, por exemplo, tem o cara que é o cara que escreveu muito sobre isso, é o tal do Câmara Cascudo, né? Ele diz que o Brasil tem uma gastronomia da mandioca e uma gastronomia do milho. E são coisas que, às vezes, para quem mora numa capital a vida inteira, são coisas absolutamente estranhas. Eu me lembro quando eu provei tapioca pela primeira vez, eu falei, cara, isso não tem gosto de nada. Eu não conseguia entender a tapioca. Aí quando eu fui pro Nordeste, eu comi uma tapioca lá, eu falei, agora eu entendi o que é. Cara, preciso fazer um adendo aqui. A Marcela, do Twitter, ela também é desses lados aí. Eu não sei, cara. Eu confundo Nordeste, pra mim Nordeste é um estado gigante.
E eu sempre brigo com ela que ela gosta de comer aquele negócio lá, como é que é, mano? Cuscuz. Cuscuz. Que é um Ah, troço de milho, cara. E eu lembro que quando eu fui, a galera amava comer aquilo de manhã. E eu, gente, mas isso tem gosto de nada. Não, os É caras, muito ruim, velho. o cuscuz eles não comem de manhã, eles comem o dia inteiro. Então. E é nada mais é que o porque quê? Uma farinha de milho cozida. isso, cozida. Mas assim, é uma farinha de milho cozida. Meus filhos não gostam muito, não, mas assim, eu curto muito cuscuz recheado. Coloco no meio quando eu vou fazer. Coloco no meio, boto queijo, ou ponho carne de charque. Aí recheio ele, sabe? E depois, ou então faço uma farofa com ele. Quebro ele depois de pronto, refogo uma verdura, ou até um ovo frito mesmo, mexo um ovo e misturo naquele cuscuz. Aqui é muito comum. Se Tá. deixar todo mundo come cuscuz aqui. É impressionante. A tapioca e o cuscuz não falta na mesa do nordestino. É Vamos lá. impressionante. Então vamos lá. Porque assim, o que o Prepúcio disse é total verdade, porque as pessoas estão acostumadas a comprar tapioca de um saquinho de supermercado, ou se não, vai em algum lugar e falar aqui a tapioca é de verdade, mas também é o saquinho do supermercado. Eu comi até hoje de uma pessoa que era do Nordeste e ela fazia, era completamente diferente, tem sabor, não é aquela coisa insossa. Se você não colocar muito leite condensado, morango, chocolate, Nutella, não dá gosto. Tipo, jamais vai dar gosto. E a de vocês não, tem gosto, é uma coisa diferente. Se você puder passar a receita da tapioca e do cuscuz, seria legal. Sim, então vamos lá. A tapioca, aqui a gente encontra muito em feira livre. Aí tem, São Paulo também tem muito, aí no sul. Na feira, a massa da tapioca. Eu acho que aí já encontra também, que eu acho que quando eu Sim. morava aí, eu comprava, né? Então, É. aquela massa, ela tá molhada. Você tem que levar para casa, coloca ela numa vasilha, cobre com água e deixa ela passar a noite com aquela água ali, como se fosse para hidratar. No outro dia, você derrama o excesso da água e vai colocar farinha em cima dela, para a farinha Qual, chupar o resto da qual água. farinha? Farinha de mandioca, Qual farinha? farinha que faz a farofa mesmo. Tá. Aí, depois que ela chupar, na geladeira, depois que ela chupar aquilo ali, você vai raspar com uma colher a farinha, vai tirar. E aí ela vai ficar como se tivesse cimentada mesmo dentro da vasilha. E aí você vai quebrar ela, tirar um pedaço e vai peneirar. Pronto, ali vai estar a farinha bem fresquinha para fazer a tapioca. Aí você vai colocar o sal a gosto e vai dispor ela numa assadeira quente. A assadeira não precisa estar untada, agora ela precisa estar quente, bastante quente, para botar a tapioca. E aí você recheia como quer. Aqui é mais comum coco e queijo coalho, né? É que sai, mas tem de todo tipo aqui. Mas assim, aqui vendem mais, é que O faz, a coco, gente encontra super fácil. Coco fresco, o coco, coco ralado o na coco hora. fresco. E aí coloca junto da massa ou primeiro você Não, primeiro a gente pega. coloca a massa, a frigideira está bem quente. Aí eu peneiro, vou com a colher e saio espalhando. Faço como se fosse uma panqueca, sabe? Sim. Espalho ela na assadeira fininha, como se fosse uma panqueca. Aí eu deixo ela começar a ficar durinha. Aquela farinha, ela vai começar a se juntar, ela vai começar a ficar durinha. Quando ela começa a ficar durinha, feito um crepe, aí você vai colocar o queijo ralado, queijo coalho, geralmente a gente usa, e o coco ralado, coco fresco ali por cima. Aí deixa o queijo vai começar a derreter. Quando o queijo começa a derreter, aí você fecha ela, dobra. Quando você fica feito como se fosse um leque. Aí quando você Uhum. dobrar ela, você deixa dourar um lado, que não vai dourar, ela vai começar a queimar. E deixa o outro lado, aí depois você vira. Aí pronto, tá feita a tapioca. Deus, hein? E É o engraçado, é cuscuz? tão, né, É isso aqui pra simples, gente. né? É simples, isso é o dia a dia da gente, né? Aqui o pessoal compra no supermercado, joga na frigideira, faz aquele
aquela massa sem gosto dos infernos, não botam sal, não botam nada. É doido. Aí bota leite condensado, que delícia, gostoso. Isso é uma coisa interessante, né, sobre a mandioca no Nordeste, que assim, eu tenho umas lembranças de, às vezes, ir num lugar que os caras servem um aipim frito maravilhoso, né? Aí no dia seguinte você chega lá e pede o aipim frito, o cara fala assim: olha, hoje o aipim não tá bom, a gente não tá servindo, né? E Caramba. é impressionante que tem uma espécie de um. Eles não comem mandioca ruim, né? Outro dia eu ouvi uma amiga nossa falando lá no Twitter assim que aqui quando a casca do aipim não tá saindo, a gente nem come, a gente nem compra ele, entendeu? Isso aí é engraçado. Quando a gente vai para o supermercado aqui fazer compras, comprar alguma coisa no supermercado, eu tenho essa mania de tirar, levantar a casquinha da macaxeira, né, do aipim, para ver como é que tá. Se ela sair fácil, é porque o aipim tá legal, né? Se Ah, começar a tá. sair, e tem que estar Eu bem tinha, branquinha dentro, eu tinha entendido tá, errado. Se a casca sair fácil e tiver branco, tá bom. tá bom, Ah, tá bom. tá. Não, O aipim eu tinha bom, entendido. você eu acho que foi essa semana, eu vi alguém cortando aipim, uma foto de alguém cortando aipim. Não se corta aipim, você pega, tira, faz um talhinho assim, um cortezinho de lado nele, aí tem aquela casca marrom e tem outra casquinha, né? Branquinha. Aquela branquinha sai inteira, você puxa assim, sai inteira ela. Quando ela sai toda inteirinha daquele jeito e o aipim tá bem branquinho, a macaxeira estiver bem branquinha, é porque tá boa. A mesma coisa com inhame. Aqui eu olho o inhame, levanto a casquinha para ver a cor do inhame. Tem alguns lugares que eles quebram, eles já vendem a macaxeira quebrada. Porque eles sabem que todo mundo faz isso aqui. Todo mundo vai querer ver como é que ela tá dentro. Então, para Uhum. ninguém estar mexendo e nem tirando a casca, porque senão escurece, né? Fica muito tempo fora. Os supermercados já quebram, já deixam as partes menores, tipo assim, uma macaxeira maior, eles já cortam um pedaço de 15 centímetros, 10 centímetros, já deixa aquela dobradinha ali para todo mundo ver, dali já dá para ver a casca e como é que ela está dentro. Aqui na cidade o cara passa de carrinho de mão, vendendo na rua. Acho o maior barato isso. Aqui na minha rua passa também, É, bem cedinho. aí já tá uma dica pro pessoal aí, boa. O cuscuz, André, O como é que é cuscuz, o cuscuz? o cuscuz já vem a massa, né? Já vem a farinha de milho, que é o flocão. A gente usa muito flocão hoje em dia aqui. É o floco de milho. É, a gente compra ele já, um saquinho de meio quilo. Dou uma lavada nele, põe o tempero, bota um pouquinho. Primeiro coloca uma vasilha, sei lá, uma xícara, duas, depende da minha cuscuzeira. 2 xícaras e coloca um pouquinho de sal, você vai vendo o sal, e molha um pouco ele. Você não vai encharcar, mas você vai dar uma hidratada nele, rápida. Não precisa ser muita água. Ah, tá com água. Hidrata, bota um pouquinho d'água e deixa ele ali inchando. Ele deixa uns 10 minutinhos, ele vai começar a inchar. Aí fica uma farinha molhada. Ele não vai ficar encharcado, você não precisa encharcar, fica uma farinha molhada. Dali você passa para a cuscuzeira. A cuscuzeira tem água embaixo, a vapor, né? E aí você coloca e tampa. Acabou também. Então, Dali você... aí eu faço a pergunta. Cuscuzeira normal, para quem tá aí. Aqui não. Aqui ninguém tem cuscuzeira. Eu não tenho cuscuzeira, eu nem sabia que existia tal da cuscuzeira. Tem uma opção de fazer um cuscuz sem uma cuscuzeira? Gente, eu já fiz cuscuz sem cuscuzeira. Tem opção. Como é que você faz? Você pega uma vasilha aqui com água e põe um Uhum. prato. Põe um prato em cima, tampando, que você vai cozinhar no vapor. O cuscuz, ele é cozido no vapor. Você vai cozinhar no vapor com um prato e tenta tampar esse prato. É mais difícil, eu acho que é mais fácil procurar uma cuscuzeira. Eu acho que já tem lojas, tipo loja americana, que deve Não, vender não. uma cuscuzeira. Tem para comprar. É que as pessoas não compram. Simplesmente eles vão tentar fazer alguma coisa. E aí o legal é essas ideias diferentes. Porque assim, a pessoa aqui, igual eu tô sozinho num lugar hoje, trabalhando home office todo dia.
Então, para mim, comprar comida não vale a pena fazer, comprar para fazer. Então, eu não tenho nem tempo. Então, eu vou e compro uma marmita de 10, 15, dependendo da mistura, dá 15 conto. Então, aí, se um dia eu tô de boa aqui à noite, tô com paciência, eu vou querer fazer um cuscuz. Essa é uma boa. Então, coloca uma panela com água, coloca um prato. Coloca o prato em cima e arruma ele. Arruma como se fosse. É porque aqui também eu ia falar como se fosse um cuscuz. Tem um cuscuz também doce que vende pela rua. Mas você arruma como se fosse uma meia-lua, sabe? Fazendo meio que uma bolinha assim, em cima do Hum, prato. Você arruma a massa e deixa ele. Tem gente que cobre com um paninho limpo, um paninho de prato limpo, cobre e deixa ele cozinhando ali. Se tiver uma tampinha que caiba, dá para fazer assim também. Eu fazia muito, assim, muito tempo atrás. E aí, Mas cuscuz. você Aí ele vai coloca. começar com um cheiro. Ele vai começar a cheirar. Vai soltar aquele cheiro bom de cuscuz. Aí dá uns 10 minutinhos. Depois começa a ferver. Uns 10 minutinhos, você vai ver que a casa vai começar a ficar perfumada, a cozinha do cuscuz. Aí já desliga e passa a manteiga, faz um ovo e corre pro abraço, porque ele está pronto. Muito bom, muito bom. Coloca a panela, coloca a tampa também. Tudo isso ainda coloca a tampa porque vai ser no vapor, né? Eu coloco o paninho, ou coloco a tampa. E se E colocar, couber. e se colocar aquelas formas de pudim, funciona também? Eu nunca fiz em forma de pudim, não. Eu fiz uma soleira de água. Sabe aquelas vasilhas que a gente coloca água para ferver? Sim. Então, eu já coloquei um prato de sobremesa nela e em cima e arrumei o cuscuz, a farinha, né? O flocão e fiz dessa maneira, assim, com um paninho por cima. Legal. Muito bom, muito bom. Entendi. A melhor dica para fazer um bom cuscuz é ter uma cuscuzeira mesmo, viu? É, definitivamente. E o, Senão você vai. e o Eu, se eu flocão tentar também, fazer isso, eu vou acho. me machucar. É, Como é que é, acho que André? Falei. a escolha do flocão também de milho, eu acho que é interessante também. E Eu aí, acho que como é tem. que é? Aí você vai olhar o que está mais amarelinho, que não tem muita sujeira. Geralmente, a embalagem não é toda fechada. Uhum. É interessante. A embalagem do que vende o cuscuz, ela é um saco plástico, tem o desenho e tal, mas ele deixa alguma parte que dá para ver o grão, que dá para ver a farinha, entendeu? A farinha de milho. Aí você olha, assim, eu sou muito de olhar mesmo. Aí você olha como é que ela tá, a farinha, tá bem amarelinha, se ela não tem muito pontinho preto. Acho que isso é interessante, o tamanho, assim. Boa. É bom dar uma olhada na hora que for comprar. É tudo, né? O pessoal não está acostumado a olhar arroz, feijão, tudo que é grão tem que dar uma olhada que tem tudo que é bicho nessas coisas, tem que tomar um cuidado do caramba. É. Pessoal da bancada, alguma dúvida, alguma pergunta aí? Eu queria saber se a Andrea conhece aquela receita da paçoca de carne seca. Meu Deus, isso é bom demais. Carne Muito bom. seca, a carne de sol, né? De carne de sol. Eu conheço Natal tem aquela de muito. carne seca que é batida no pilão, aquela farinha bem amarela com É, aquela carne seca que desfia e fica brilhando, quase transparente, sabe? Gente, é bom demais. É muito bom. Eu como muito isso aí quando eu vou. Natal tem muito isso. A paçoca de carne de sol, eles fazem lá. Isso. Mas o que que tem Mistura com a ali? farinha. Aquilo é só farinha com carne, com a carne batida? Porque tem alguma coisa ali que dá alguma coisa a mais. Deve ser Cara, crack. filha vive pedindo para eu fazer. Eu ainda não peguei aquela receita para fazer, assim, para dizer assim, tem alguma coisa. Quando a gente come, a gente vê que um pouco não é tanta farinha não que tem nela. Você vê que ela tá passada.
em algum pilão, em alguma coisa, que ela tá bem mastigadinha, bem tipo paçoca mesmo. E fica crocante, né? E fica bem crocante. Mas Eu aí deve. realmente eu nunca parei para dar uma olhadinha na como é que faz, não. Minha filha me cobra bastante, porque como eu sempre compro carne de sol aqui, ela sempre faz, mãe, faz aquela paçoca, mãe. Eu fico, tá, vou fazer. Mas eu vou até me olhar para fazer, porque ela fica sempre pedindo mesmo. E é muito bom mesmo. Todas as vezes que eu tive aí, assim, eu dei de cara com umas coisas que eu não esperava, assim, né? Que eu não vejo nem aqui no Rio, assim. Eu lembro que eu tava, por exemplo, às vezes, tava num restaurante que servia uma moqueca muito boa, né? Além de outras coisas e tal. A gente pediu a moqueca, aí a garçonete voltou e falou assim: olha, a gente não vai poder servir a moqueca porque o liquidificador quebrou. Aí eu falei, então tudo bem. Aí daqui eu fiquei pensando assim, por que o liquidificador tem a ver com a moqueca, De né? coco. Aí eu fui lá e fui perguntar. Ela falou, porque a gente tira a carne do coco na hora para bater o leite de coco e espremer ele na hora. Então, assim, aquela Nossa. coisa que o cara do Rio ou de São Paulo fala assim, porque a moqueca é pesada. Ela é pesada porque você abre a garrafinha de leite de coco e taca lá dentro, ferve ele mais um pouco, né? Você não tem aquele conhecimento de que não pode ficar fervendo leite de coco, porque senão dá dor de barriga e tudo mais. Mas o pessoal de lá tem muito mais malandragem e faz as coisas do zero, né? É impressionante, assim, eu acho isso muito bacana. Bate ele no liquidificador, ainda pega um pano também limpo e espreme o resto que fica, né? O restinho que fica lá do coco, que está no liquidificador, raspa, joga num pano e espreme o resto. Isso eu acho Pra... incrível, parece... Vamos, Minha vamos. mãe só faz moqueca, comida de coco assim. Não adianta comprar garrafinha, que ela fala que ali só tem água, que não tem gosto de coco nenhum ali. Pois é. Vamos Tem que explicar, comprar o vamos explicar, mesmo. vamos explicar para o pessoal. Pega lá, bate o coco no liquidificador, o coco fresco, É, tal, o o verde, coco né? seco. É o coco O verde, né? seco, É o seco, o coco seco. o Coco seco. seco. Você pega o coco seco, bate no liquidificador, depois você pega, coloca num paninho, amassa. O que Você vai você pegar, vou explicar, você vai bater o coco seco no liquidificador, certo? Aí depois você vai coar. Você não vai ter que coar, porque senão vai cair todo vai misturar o leite, a água, você bota um pouquinho de água para bater, para soltar o leite. tá? Aí bota um pouquinho d'água. Quando aquele bater, vai ficar o leite e vai ficar o coco batido no Uhum. final. Aí você vai coar numa peneira. Quando o leite vai passar e vai ficar o quê? O coco batido ali em cima, né? O coco moído. Aí você vai pegar aquele coco, bota num pano, paninho limpo, espreme ele junto com o pano para sair até o último restinho. Ali é que sai mais grosso ainda o coco, o leite de coco. E aí o que você vai usar na receita é o leite que saiu do coco ou é o coco que ficou É o no. leite que saiu do coco. O coco Ah, você tá. joga fora, vai fazer outra coisa, sei lá, mas assim, é o leite que saiu do coco que você vai usar. Ele você usa para muqueca, você usa para fazer, a gente chama de canjica, você chama de curau. A canjica no São João, o pé de moleque, que é um bolo também, que leva leite de coco. Tudo isso vai ser feito dessa forma aqui. Pé de Esse, A maioria moleque é um bolo? Que história é essa, André? Pé de moleque é leite, é um caramelo com amendoim. Não, não, não. Pé de moleque é um bolo com massa de mandioca, Ah, com meu Deus. castanha, com erva doce, com tanta coisa dentro. Ele fica bem, bem pretinho, com canela. É uma delícia. É fácil a receita? Fala a Faz não, receita não é aqui, não. pelo amor de É Deus. super difícil. Assim, não é um bolo fácil, não. É um bolo trabalhoso, é um bolo difícil. É, Só para ter uma ideia, minha mãe faz o curau, aí todo mundo fala, porque é canjica. Cara, a canjica, minha mãe tem uma panela para a canjica, a colher de pau da canjica. Ela não mistura a colher de pau que usa para doce, eu também não misturo. A minha colher de pau que eu uso para doce é para doce, a que eu uso para comida salgada é para comida salgada. Ela tem o pilão que ela bate, a gente estava falando de pilão até antes, ela tem o pilão para moer erva doce, para sair pisando essas coisas que ela usa em bolo.
Uhum. Então, ela deixa tudo separado. E quando ela vai fazer, ela passa mais de 1 hora só ali, mexendo a canjica, o curau, né, que vocês chamam. Mais de 1 hora mexendo. Para um lado só, geralmente, né? Que ela diz, não pode mexer para os dois lados. Só para um lado. Vocês usam pilão de madeira, pedra-sabão ou mármore? Madeira? Madeira, a gente compra na feira, Eu madeira. uso de mármore. Eu tinha um de madeira, eu não consigo, muito leve, fica batendo, caindo tudo. É o Aí bruto, tem um né? para... Bruto. Como é que é, André? Continua. Não, aí a gente... São coisas, são tradições, né? Isso aí ela já pegou, já aprendeu com a mãe dela, que fazia assim, porque ela fala que se não cozinhar muito, fica com gosto de sabão. E a panela, tipo, tem que ser lavada 3 dias antes, para não ficar com gosto de detergente nem de sabão, sabe? Ela tem umas coisas... É coisa de pessoas, assim, mais antigas, que vai passando de geração, de avó para neto, e vai passando, né? De mãe para filho. É bem legal. Esse bolo chama pé de moleque? É um bolo chamado pé de moleque. Cara, pô, ela falou que é complicado, então não vou ficar enchendo o saco dela. Depois, eu juro por Deus que eu vou no Google. Eu vou no Google procurar a tal da receita do pé de moleque. Porque aqui o pé de moleque é um caramelo, um doce de Amendoim, né? amendoim, gostoso pra caramba. Minha avó fez uma vez, e minha avó, tadinha, ela foi trocar a válvula mitral do coração. Na hora da operação, deu um AVC e aí afetou o cérebro da veinha, tadinha. Ela completamente esqueceu muitas coisas. E aí eu tava conversando com ela outro dia, ela começou a lembrar umas coisas muito do passado. Aí eu falei, puta, vó, o melhor pé de moleque que eu já comi foi aquele seu que você fez. Ela deu risada e falou, pô, eu não lembro nem seu nome direito, vou lembrar uma receita. Então é complicado, tadinho, é foda. Mas são receitas que a gente, igual a Andrea falou, de vó para mãe e tal, às vezes não passa de vó para mãe, porque a mãe não é engajada em cozinha e morre na, na- e morre no Corre passar de com um para ela. outro. Morre com ela, porque assim, esse esquema de lavar panela com detergente, para a gente é bobeira porque a panela que a gente usa é essas panelas de hoje, antiaderente, tá? A panela que elas usavam não, era panela, porra, de lei, aquela parada nervosa que se você deixasse algum resto de comida ia ficar o gosto lá. Então é muito louco, é muito doido, é muito da hora. Minha mãe deixou separada a panela só para isso. Essa panela panela é para aquilo. Imagino, deve ser muito legal. O André, muqueca. Aí, é muqueca ou é moqueca? Moqueca. Eu chamo moqueca. Boa. E aí, a gente estava conversando antes de começar a gravação, a moqueca depende do gosto do freguês, então pode ser. O original é de peixe, né? Aquela moqueca de peixe, a pessoa escolhe qual tipo de peixe ela faz lá. Ou camarão. Mas cabe tudo, você tava comentando. Você tem uma receita de moqueca coringa que qualquer pessoa pode fazer e dá certo? Então, moqueca é a maneira que ela vai ser feita. Eu faço a minha, assim, vou só dizer, assim, aqui a gente não, a moqueca lá do que fala lá na Bahia, usa muito dendê. A gente não usa muito dendê aqui. Aí vai depender do gosto da pessoa. A moqueca aqui é saber tirar o leite de coco, que eu estava falando agora há pouco, o leite de coco que a gente usa daquela forma, né? Aí se vai com peixe, se vai camarão, se vai com todos os frutos do mar que a gente até fala, que eu até falei, né? Que a gente chama caldeirada. Eu coloco verdura, coloco tomate, cebola, tudo em rodela, pimentão, coloco cheiro verde. E aí e outra coisa, não fica mexendo muito. Aí coloca o peixe, não coloca extrato de tomate, coloca
coloral. Não sei se vocês sabem o que é coloral. Sim. É urucum, Como se fosse um não é? açafrão. Isso. É urucum. É urucum, exatamente. Coloca coloral, que é urucum, e coloca o leite de coco, coentro, um pouquinho de sal. E ali ela vai começar a ferver. A gente fala que não, minha mãe que fala que não deve mexer com colher nem nada. Minha mãe fala que peixe a gente balança a panela, na verdade. Faz com a panela que tenha 2 alças para você balançar ela. Até para não desmanchar o peixe, não ficar mexendo muito nele, para ele pegar o sabor. Uhum. Então, a minha moqueca eu faço assim. E aí, vamos lá, eu não sei fazer nada. Vamos lá, me ajuda aí, André. Vamos do começo. Me ajuda Então, aí. eu boto o peixe, arrumo o peixe, né? Eu arrumo o peixe na panela, Mas né? aí O você peixe está coloca. temperado com sal, com um pouquinho de limão, posso botar, tempera a gosto. Aqui a Sim. gente usa muito sal e limão para temperar peixe. A panela pode ser qualquer uma. É, uma panela que tenha 2 alças. Tá bom. Panela, né? A Você usa, panela você usa grande. panela de barro? Não, eu uso panela de ferro. De barro é mais a moqueca capixaba, né? A gente não usa muito panela de barro. Assim, alguns lugares até tem, tipo alguns restaurantes mais específicos, mas assim, em casa, quando a gente quer fazer uma moqueca, usa normal mesmo. Panela De ferro. de alumínio, de ferro. A de alumínio também, até a panela que, tipo, tá aquelas com teflon, caramba, funciona também. Funciona, funciona. O Tá. legal da de barro, o legal da panela de barro é que ela fica quente depois que você tira ela do fogo, ela retém o calor. Então você leva ela até a mesa e ela mantém, ela segura muito bem. Então para você servir, Sim. tá, as pessoas estão sempre comendo Rápido. quente. Eu comprei. A de ferro também, cara. Não, a de ferro pede calor mais fácil, né, André? É? É. Não faço ideia dessas físicas e químicas, não, cara. A panela de ferro, eu achava que por ela ser aquela coisa pesada, demorar para o Eu acho que calor. ela perde mais rápido. É, Mas eu tanto ela estica. não sabia, não fazia ideia, não. Uma boa. A de barro, então, ela dura mais o calor. Eu não sei Mas se é eu acho tradicional, acho que no Espírito Santo, né, que É, eles usam bastante. Eu comprei o meu jogo lá, né, por sinal, mas eu uso muito pouco, eu faço pouco. boa. Só dar um spoiler aqui, qualquer dia eu vou achar um português para a gente conversar, mas fazer uma bacalhoada numa panela de barro, colocar uma folha de couve enrolada no meio da, da, da sua receita, tipo, você vai fazer aquele bacalhau com camadas, cebola, tomate e tal, pega o repolho não, acabei de falar o nome aqui, verdinho, couve. couve, pega a folha de couve, tira o talo do meio, enrola ela, faz um enroladinho, bota tal e cobre com a folha de couve também, bota a tampa. Depois você vai comer a folha de couve junto com a comida, puta, fica bom pra caramba. Mas aí a moqueca, voltando à moqueca. Quando você coloca na panela, André, você faz uma cama de cebola, tomate, tal ou não? Você coloca o peixe direto? Não, eu coloco o peixe direto. Coloco o peixe, coloco um pouquinho de azeite. E aí, por cima do peixe, eu jogo leite de coco, o coloral, que é o urucum, Uhum. coloco. E aí eu coloco as verduras. Coloco cebola cortada em rodela, tomate, coloco pimentão, coloco cheiro verde, coloco coentro. E ali a gente vai deixar ela cozinhar, sem mexer muito no peixe, para não despedaçar. Fogo Balançando a alto, panela. fogo Você baixo? quer mexer? Fogo baixo, né? Fogo Ah, médio, baixo. Porque ali ela vai com o leite de coco vai começar a incorporar e o peixe vai ser cozido no leite de coco, uhum, na gordura do leite de coco, né? entendi. E aí fica uma coisa maravilhosa. Pô, aí você falou do coentro, a gente estava conversando de coentro, e aí eu comentei de um amigo meu, vou até mandar um abraço Lourenço, ele não vai ouvir, mas pô, depois eu mando o link para ele.
mesmo assim não vai ouvir. Mas um abraço de qualquer jeito. Ele tem aquela condição genética de, pô, a pessoa come coentro e sente gosto de detergente. Isso é uma verdade, é coisa de DNA e tal, da pessoa comer coentro e sente gosto do detergente. E aí o Logan Shiba falou de uma técnica que você pode utilizar que eu achei muito interessante. Por favor, senhor Logan Shiba, explica pra gente como é que é. Porque tem muita gente que não gosta de coentro, e porque o sabor é um pouco mais forte. Tal. Coentro é aquela coisa que ou você ama ou você odeia, né? Não tem meio Exato. termo. Mas se você quer dar um sabor, um sabor que é um pouco diferente, eu acho, inclusive, o sabor é bem diferente do da folha. A semente do coentro, ela tem um sabor espetacular. Você compra em qualquer lugar a semente de coentro no mercado, aí põe ela numa frigideira sem nada, e só esquenta o ferro e deixa ela como se fosse tostando a semente do coentro. Não deixa queimar, é só o suficiente para dar uma tostadinha leve nela, tira, coloca num pilão, e aí você macera essa semente de coentro para depois usar para temperar peixe. É uma coisa assim, é fenomenal, é muito bom. O cheiro, quando você estiver macerando essa semente de coentro tostada, você vai sentir um cheiro que você vai querer temperar tudo com ele. Fica muito bom. Eu acredito que quem tenha essa condição aí de não gostar de coentro deva gostar muito da semente de coentro tostada e moída. É muito bom. Então, uma sugestão aí, quando você fala, pô, vou temperar o meu peixe, o que eu vou colocar? Usa isso e depois me fala. Nossa, é muito bom. Boa. Eu vou testar, meu pai odeia. Odeia tipo, de não comer mesmo qualquer comida que vai. Ele viajou pro Nordeste, ele ia lá e falava pro pessoal, sem coentro. E tinha lugar mais tradicional que dava risada e falava, não vou fazer sem coentro, não tem como fazer sem coentro. Você quer comer sem coentro, você vai no McDonald's, o Vitão tá certo, vai no McDonald's comer sem coentro. O, Alguém tem alguma dúvida a mais aí sobre a parte de cozinha nordestina para perguntar para a Andrea? Deixa eu olhar, tenho as dúvidas do Twitter, cara. Ela teve bastante pergunta, viu? Então, eu vi rapidinho. Eu ia partir para essas perguntas agora, se ninguém tem mais dúvida. A única coisa que eu ia perguntar para a Andrea antes de partir para o Twitter é doce. Qual que é o doce típico do tipo do que você fala é unânime no Nordeste, essa sobremesa que não tem lugar nenhum, tipo só no Nordeste. Tem alguma coisa assim? Então, que eu diga que não tem lugar nenhum. Eu não sei como é que se encontra em outro lugar, mas assim, eu sempre posto. Aqui você encontra em todo restaurante, desde os mais simples ao mais arrumado, a cartola, que é a banana. Você sabe, né? A banana frita. Não faço ideia. Coloca. Não, então tá. O que é a cartola? A cartola pernambucana. Já é mais comum aqui mesmo, em Pernambuco. Banana, você vai fritar a banana na manteiga, corta ela no meio, frita ela na manteiga de um lado para o outro. Enquanto ela está sendo frita, aqui a gente usa queijo manteiga, que é um queijo que vem do sertão. Quando não tem queijo manteiga, usa qualquer um, usa queijo coalho, usa queijo prato, queijo mussarela. E aí coloca por cima dessa banana, quando ela tiver virado o lado, que estiver frita, você coloca por cima e deixa o queijo derreter. Quando o queijo derrete, você tira ela dali e polvilha açúcar com canela em cima. Então, isso é uma sobremesa super tradicional aqui em Pernambuco. É a cartola pernambucana. É um doce que você acha em todo lugar. Agora, tem outras coisas também, tipo bolo de tapioca, é uma coisa que se acha muito. Cocada também se acha. Não tanto, mas assim, tem muito, em muitos lugares cocada. Tem uma sobremesa que é uma delícia, a sobremesa das freiras, tem uns conventos aqui em Olinda, que as freiras fazem uns biscoitos bem fininhos, e elas vendem.
E aí os restaurantes compram e servem com sorvete de creme e uma calda. Aí a gente chama a sobremesa das freiras, assim, mas é divino. Mas aí tem que achar esse biscoito da freira. O bolo de rolo, que não pode faltar. Bolo de rolo a gente serve. Bolo de rolo. Tem uma casa, que é a Casa dos Frios, acho que é a mais tradicional daqui, que o bolo de rolo dela é maravilhoso. É bem fininho, aquela coisa bem fininha, com recheio de goiabada. Então, o bolo de rolo é o rocambole ou não? É diferente de um rocambole aqui? É diferente. Não é. O rocambole de vocês é com pão de ló. Sim. Fica mais fofo, né? O daqui não. A massa é interessante porque é uma receita portuguesa e que adaptaram para cá. A massa do bolo leva vinho do Porto, e ela é pincelada. Se você olhar as formas, se vocês olharem, eu não sei, eu vou tentar mandar para vocês depois. A foto das formas que elas assam, que são assadas, são bem fininhas, e elas são passadas assim, com pincéis. Ele passa a massa do bolo com pincel, coloca no forno e na mesma hora tira. E não quebra, porque elas vão enrolando o bolo quente num pano molhado, recheia a goiabada também com pincel e vai enrolando, vai enrolando. Não é o rocambole de vocês. O bolo de rolo não é rocambole. Então tá. A Ellen Azevedo perguntou aqui: a Andréia faz bolo de rolo. Bom, dá trabalho pra caramba, hein, Ellen? Pô, pelo amor de Deus. Dá trabalho. Caraca. É muito bom. O sorvete de creme, então, com queijo, gente, é muito bom. Qual? Como é que é? A gente serve muito ele com ou a fatia, que você corta fininha, ou serve com sorvete de creme, ou então com queijo do reino. Não sei como vocês chamam queijo do reino aí. O queijo do reino é aquele que tem a casquinha rosa. É queijo reino mesmo. Queijo do reino. Pronto. Aqui se come muito bolo de rolo com queijo do reino. Uma sobremesa bem legal, fica bem legal. Vamos lá. Legal. Agora eu vou para as perguntas aqui dos ouvintes. Como faz um sarapatel e uma galinha cabidela? Só isso que o cara quer saber. Cara, sabe que a galinha cabidela é a galinha molho pardo, né? Não é todo mundo que come, porque ela é feita com sangue da galinha. Sim. É uma galinha guisada, só que você vai guisar ela, é uma galinha que a gente chama assim, ela tem que ser morta na hora, porque você vai pedir o sangue também. Então vem um saquinho com o sangue da galinha. Você leva para casa, você leva a galinha e você leva o sangue da galinha junto, entendeu? E aí você vai fazer ela, você vai fazer uma galinha, você vai cozinhar no sangue, exatamente. Eu adoro. Nossa, a gente posta foto de carne mal passada no Twitter, o pessoal já vem xingando, não sei o quê. Imagina usar o próprio sangue da galinha para fazer o molho pardo. Acho que hoje é muito difícil você achar quem faça. Eu comi quando era pequeno. Hoje faz muitos anos que eu não vejo galinha ao molho pardo. Em restaurante é complicado porque tem muito... Adoro pimenta. Oi? Desculpa, cortou. Não, eu sou muito pimenteira, gosto muito de pimenta. Então, essas comidas assim, sarapatel, dobradinha, galinha cabidela, que a gente chama de galinha ao molho pardo, eu adoro com farinha e pimenta. Eu adoro. André, mas para comprar isso aí é tudo como o prepúcio então, fala, é o ANCAP, né? É tudo por baixo do pano, porque para vender o sangue da galinha, isso aí deve ser... Você vai no sítio, o cara mata a galinha na hora e te dá o sangue, né? Então, em alguns bairros, assim, tem alguns bairros, aqui perto da minha casa tem algum supermercado que eles criam, não é supermercado, mas tipo venda. As coisas que parecem coisa de interior, que você está numa cidade grande, mas que ainda existe. Você não vai encontrar isso em supermercado. Mas em alguns locais, eles colocam uma plaquinha, temos frango fresco. É bem assim, frango, galinha fresca. Matamos na hora. Eles colocam sempre, e na hora que ele bota matamos na hora, a pessoa já sabe que é para quê? Quer fazer a galinha cabidela e quer levar o sangue.
é bem isso mesmo. E aí ele mata na hora. Você escolhe lá a galinha, ele mata na hora, tira a pena, né? Joga água quente, depena ela e você leva o saquinho com o sangue para casa. E aí Boa. faz o pardo. A O galinha Sara... cabidela foi um dos motivos de eu ter comido tanto McDonald's aquela vez em Recife. Meu Deus, Vitor, que delícia. Você deixou de Todo, comer essa todo delícia, cara. restaurante de PF que eu tava ali em volta da universidade, que eu fiz estágio na Federal Rural de Pernambuco, todo restaurante ali em volta era não sei o que de bode, galinha cabidela Puxada e, de bode. e galo assado. Eu falei, tá ok então, valeu, vou passar ali no Mac pegar um quarteirão. Meu Deus, Vitor. Jesus, cara. Você deixou de experimentar as melhores coisas que tem na culinária para. Que tristeza. Sarapatel, né? Assim, eu Sara... gosto. Tem. Sarapatel, como é que é? Explica aí pra gente o que é isso aí. Sarapatel são as vísceras, né, do boi. Nossa, Vai tudo, cara. E vai o sangue talhado também. Eles pegam sangue coagulado, cortam em quadradinho e cozinha com tudo. Aí cozinha com tudo que é tempero. Aí vai cominho, pimenta do reino, sal, coentro, cebola, alho. E aí as vísceras dele com o sangue, fica tudo meio que escurinho, tudo pretinho assim. Você joga uma farinha, joga a pimenta também. Uma coisa que eu sempre, minha mãe faz muito, fazia. Hoje em dia ela não faz mais não, tanto não. Mas assim, todo final de semana eu compro aqui em casa e tem o sarapatel. Você pode fazer, congelar também, mas é uma coisa e aí, assim, eu gosto. eu gosto de dar nome aos bois, né? Ou aos pedaços do boi. Sarapatel são as vísceras. Fala aí o nome de alguns pedaços que eu adoro isso, cara. Fígado, né? O fígado do boi vai ou não? Vai, 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 vai tudo, vai tudo, né? Rim. Sim. vai Rim, tudo, vai, estômago. Puta, que delícia, cara. vai Pô, é uma, tudo é uma cortadinho, quadradinho. é uma Eu acho uma. parrilhada com morcilha junto. Então, é isso que eu ia falar. Morcilha é porco, né? Morcilha, mas morcilha é uma linguiça de sangue, né? Sim, de Hum. porco, ou não? Mas Mas aqui, e a parrilhada vai rim, vai tudo isso aí. Que delícia, é, cara. Eu só acho, que eu acho. é, mas tem o sarapatel de porco também. Ele pode ser de porco também. E ele pode ser misto. Pode ser de boi, pode ser de porco. E ele pode ser misto. Ele só Isso fica é mais muito gostoso, bom né? aqui, gente. É Ele muito. já é gostoso. Ele já só fica mais gostoso. E ele é bem temperado. Quando você bota cominho, aí você bota coentro, você bota uma pimenta do reino. Ele bem temperadinho é uma delícia. Assim, Eu, você eu Nossa. tão dou, que desculpa, desses miúdos, a única coisa que eu não como é o rim, porque eu sou médico, eu sei o que tem no rim. E é Eu por isso sei que que eu eu não tô como comendo um fígado. negócio cheio de urina, entendeu? Então É, a única coisa que eu não como nessas coisas é o rim. Eu não quero. Então eu falo, tá, tô fora. O resto eu encaro, fígado, tá? Eu vou numa boa. comum isso que vende em supermercado. Você chega em supermercado, você vai encontrar o pratinho lá para fazer o sarapatel, se você quiser fazer em casa. E às vezes não, é o que mais tem por aqui, fim de semana, são pessoas que vendem em alguns locais, assim, tipo aqui perto da minha casa, tem uma esquina ali que tem uma senhora que fim de semana ela coloca com o marido um carrinho que vende dobradinha, vende sururu, sururu é tipo um marisco, é uma moqueca de marisco. Ela vende sarapatel, aí ela bota dobradinha, e ela vende horrores, assim, ela já tem a clientela dela, que chega lá, fim de semana, quer comer um sarapatel, para lá, compra e leva para casa. boa. Nossa, falando nisso, a gente estava conversando antes de começar a gravar. Uma das coisas que eu comi aí no Nordeste que eu adoro é o siri mole, né? Isso, E, Foi, boa. Bem foi, lembrado, foi. Lobo. por Isso. sinal, eu lembrei agora como é que foi. Eu comi ele num caldo com lambreta. O lambreta é o vongole que vocês chamam aí, não é? É, Nossa, é é, o- espetacular. o vongole é o fechadinho que você fala, né? É, É o que a conchinha, né? a coxinha, é.
Outro nome é berbigão, não sei. Eu acho que é isso, mas é o vongole, é a mesma coisa. É. O siri mole é o siri que ainda não trocou, que tá trocando a casquinha, né? A casquinha tá molinha ainda. Ele não tá com aquela casquinha dura, ele é pequenininho, é o filhotinho. E aí faz a moqueca dele, e aí come com tudo, né? Porque ele não tá com aquela casquinha dura dele, então você come ele com tudo, vai com tudo. Com casca? Melhor coisa. É uma delícia. Nossa, espetacular, porque o problema de comer siri é que você fica brigando com aquela casca para comer um pouquinho de carne, né? Esse aí ele tá pronto, você pega ele e manda bala, cara, é uma delícia. Nossa. Eu vou falar que uma vez eu comi o tal do caranguejo, não sei se foi quem preparou, tava uma merda. E aí Não, é muito bom, é muito bom. Então, Qual caranguejo que você comeu? não sei, cara, só chegou para mim assim, fizeram um caranguejo, come que é gostoso. Eu tentei comer, não achei legal. Eu acho que eu não tinha as ferramentas necessárias para quebrar as pinças e tal, não sei. Só sei que, pô, era uma água barrenta. Não, Ah, fizeram ruim. não. Não, fizeram errado. Fizeram errado. E aí eu comi o tal da centoia no Chile, que aí, É uma delícia, isso, putz, cara, nossa. porra, aí é, A Centola, né? é Que eles chamam também de King Crab, né? King Crab, é isso aí. O É uma centoia, uma das carnes mais caras, né, que tem, né? cara, Aquela pesca mortal que tinha no Discovery é o exato, pessoal pescando King Crab. exatamente, exatamente. No Chile, para quem gosta de viajar e comer bem, vale a pena, porque você vai no mercadão de Santiago lá, tipo, você vai lá umas 3, 4 horas da tarde, então você toma um café da manhã bom e vai para almoçar e jantar ao mesmo tempo, porque é muita comida e você não, e tipo, o dinheiro que você vai gastar é almoço e janta de uma vez só para dois. Mas porra, é muito bom, cara. Nossa, é um bagulho complicado. Mas tem carne, então o caranguejo eu não achei muito bom. O siri já é outra história, porque o siri, ele é que a gente também está acostumado com aquela casquinha de siri que não tem nada a ver com siri de verdade, né? Então, É a carne que eles tiraram, né? é, mais uma Vou falando mistura. nisso, você tem alguma receita legal de caranguejo, né? Então, caranguejo a gente compra aqui, ele na corda, ele vivo, né? Assim, geralmente, quando eu tô na Aqui praia, a gente também, compra. no Aqui litoral, também. eles ficam É, Ele segurando ele na beira compra da estrada, assim. Ah, isso. verdade. Mas aí é de mangue também, né? Deve ser, né? de Ele mangue, de mangue. cheio de lama, porque aí você tem que limpar ele, tirar o pelinho com a faquinha, mata, né? Enfia a faquinha, mata ele, tira o pelinho, limpa, escova para tirar a lama. E aí eu jogo ele na água também, aí tempero com tudo que é verdura, sal, colorau. Se tiver leite de coco, eu coloco também. Fica bem legal depois, até para fazer um pirão. Deixar Nossa. engrossar o caldinho depois, faz um pirão desse leite de coco. Fica uma delícia. Fica muito bom. E deixa ele cozinhar bastante. Porque quanto mais ele cozinha, a carne vai soltar mais fácil, né? Você não vai precisar estar batendo tanto ele, né? Você puxou, quebrou, ela sai inteira. Não sai tão despedaçada. A pessoa que fez para mim tinha pelinho, então não, ela só pegou, Tá, o jogou pelinho com na a faquinha. panela e mandou bala. E tem a carne de caranguejo, que tem lugares aqui que vende também já a carne tirada, né? Meio quilo, Sim. 1 quilo de carne de caranguejo. E aí eu faço ela também, refogo ela, boto no leite de coco, tempero ela com pimenta do reino, alho, cebola, e coloco para cozinhar e deixo aquele caldo secar um pouquinho. E é o que eles servem naquelas casquinhas de Siri. caranguejo, né? Quando serve, né? Comprar carne já separada e serve ali. Aí eu faço dessa forma, eu cozinho com verdura, leite de coco, sal, um pouquinho de azeite, pimenta do reino, colorau, tudo picadinho, porque ela é miudinha, né? Ela tá bem desfiadinha, né? A carne do caranguejo. E aí eu faço ela assim, Boa. fica bem Eu, gostosa. eu tenho uma pergunta aqui,
do outro tio careca. Eu odeio esses caras que usam esse tipo de arroba, cara. Troca isso. Tio careca 76. Ele tá perguntando aqui se você tem ideia de como que faz o bolo de macaxeira igual as sergipanas fazem. Então, bolo de macaxeira, eu não sei como é que a sergipana faz, mas assim, o bolo de macaxeira que a gente faz aqui, ele é com a massa com a macaxeira, com aipim, né? Com leite de coco, leite de vaca, açúcar, muito pouco trigo. Lembra que eu falei do bolo de pé de moleque? Sim, Também não leva trigo. caramba. O bolo de pé de moleque não leva trigo, é com a massa da mandioca. A Fer- macaxeira fer- também. Ela não leva fermento, trigo. fermento Fermento também nem muito pensar. pouco. Não, não. Açúcar, macaxeira, leite de coco, e são receitas assim, que são bem tradicionais. Não levam trigo. É bem engraçado, porque o bolo não fica, ele fica maçudo. Não é um bolo que fica, ele fica diferente. Ele fica como se fosse um bolo solado, como a gente diz, como se fosse Tá. molhado, sabe? Mas desde que é porque ele não leva trigo. Ele leva só o É, coco, o leite de coco, o leite É da porque não tinha vaca, o trigo, né? açúcar. A gente teve que se virar com a mandioca, né? Isso. Tem várias receitas que a gente faz por aqui que elas, na verdade, elas são adaptações de receitas de trigo para mandioca, né? A própria tapioca, ela é uma tentativa de fazer pão com mandioca, né? É. A tapioca. E ainda tem gente que faz aí com polvilho, né? Não sei hoje em dia, sim, acho que hoje em dia não. tem Mas polvilho assim, ainda. já vi Eu já gente. vi, eu já vi gente fazer com polvilho também. É. Tem a pergunta aqui do Ludovico, caipira moderno. Esse cara é um figura. @Premiumcamp, underline Luiz. O Nordeste é grande demais. Tem algum prato típico que seja do Recife, não tem mais nenhum lugar do Nordeste? Gente, deixa eu tentar lembrar. Não, eu não sei se, tipo, sarapatel, se. Acho que tem, né, em todo lugar. É, Eu acho que talvez o bolo de rolo seja uma coisa muito da gente, muito de Recife. Falando assim, tem um bolo que a gente chama que é bolo de noiva, mas que na verdade é um bolo de ameixa também, de tradicional português também, que é, é com ameixa, com vinho, é bem tradicional, serve muito em casamentos, por isso que a gente fala que é bolo de noiva, uhum. e é algo que a gente também só encontra por aqui. Agora, comida salgada, eu não sei, porque comida salgada, tipo, essas comidas eu acho que a gente encontra em todos os lugares, né? É. Que aí só vai mudando uma coisa ou outra, mas tem em todo lugar, né? Geralmente tem. Isso é É. uma coisa muito. Mas eu acho que a maioria, como o Nordeste é grande, mas ele, assim, querendo ou não, a gente foi muito colonizado por portugueses, holandeses, então eu acho que a comida vai em cima da mandioca e do milho, como a gente estava falando no começo. E Não aí você tem. falou bastante de vinho, né? Vinho bem. Utiliza bastante, é engraçado, né? Mas a gente usa bastante na culinária, principalmente em doces. O Mandar elemento um português, beijo. Fala aí, Prepúcio. o elemento português, né? Quando você vê a forma como se faz, você tem sempre assim uma adaptação ou de uma receita portuguesa, né? Ou alguma coisa que é uma receita portuguesa que foi adaptada ou para o milho ou para a mandioca. Isso é o que você tem de mais comum, né? A própria cartola, que é aquele doce que a Andrea postou esse dia, que é sensacional, que é a bananinha frita, né? Com o queijo em cima e tal. A banana, os portugueses trouxeram a banana da África e das Ilhas Canárias para cá, ela não é nativa, né? Da mesma maneira o leite de coco, né? O leite de coco ele vem do sul da Ásia. Você tem aqueles pratos com leite de coco lá da comida tailandesa e tudo mais. Você encontra isso lá do outro lado do mundo e aqui no Brasil. E Porque aqui, os portugueses né, tiveram colônias no sul da Ásia e trouxeram para cá. Que doido, né? É muito doido, cara. Isso é uma coisa interessante dos portugueses, que eles tiveram colônia na América Latina, na África, na Índia, na Ásia, né? E os ingredientes todos se misturaram. Se você vê o cuscuz, por exemplo, cuscuz de milho,
né? O cuscuz, ele é africano, ele é do norte da África. Pô, que doido. E ele foi trazido para cá. E quando trouxeram para cá, ele começou a ser feito com milho. Ou com mandioca, né? Você sabe que o bode, a questão da gente comer muita carne de bode, não sei se vocês já comeram, é uma tradição também, principalmente a gente aqui, tinha muito judeu aqui em Recife. A gente tem a primeira sinagoga das Américas, aqui no Recife Antigo. É um lugar super bonito para visitar. E é um costume judeu de comer o carneiro, né? E isso foi levado para o sertão, porque eles acabaram fugindo daqui da capital para o sertão. Então, o sertanejo, se vocês começarem a ver, o uso da barba do sertanejo, a questão de comer muito bode, a questão de varrer a casa, isso tudo é trazido dos judeus, que quando eles estavam fugindo, vieram para cá. É bem interessante quando a gente começa a jogar, procurar de onde é que está vindo. Pô, por que a gente come tanto bode aqui, né? Quando você for olhar direitinho por que a gente come tanto bode, é tudo história, como o Prepúcio está falando aí mesmo. São antepassados da gente. É legal que quem curte cozinhar ou tá começando a enveredar aí, procurar no Google cada coisa que você usa, da onde vem, tal a história. Isso deixa a preparação do prato muito mais legal, porque às vezes você fica aí 20 minutos esperando alguma coisa cozinhar, e aí em vez de você ficar no Twitter dando palpite sobre coisas aleatórias, você pode procurar sobre a história da comida, né? Faz mais sentido. Mandar um beijo aqui, ó, Melina Costa e a Gabi. A Gabi aí tá aí no Recife também. Gabi do Mulher Podcast. Mandar um beijo para ela e para Super Glaucia também. E mandar um beijo pro meu amor, Marina, te amo, né? Que não pode faltar. O Talmi, o Talmi Malef é um puta amigão nosso aqui também. Ele pergunta a opinião sobre buchada, se vocês gostam. O cuscuz já falamos, então, buchada. Alguma Buchada. consideração sobre buchada? Não, buchada é um prato também bem comum por aqui. Ele é o bucho, né? O bucho do bode. E dentro tem o sarapatel. Ele é cozido, coloca o sarapatel dentro, costura e bota para cozinhar. E aí, quando sai, você corta, ele é costurado com a linha, você corta a linha e abre. Quando abre, tá lá o sarapatel dentro. É tipo um frango, é tipo um frango com farofa dentro, né? Isso aqui. Um recheio, Fica aquela bolinha, né? O bucho dele com aquilo ali é a buchada. Assim, é comum, não tanto quanto o sarapatel, mas é comum. É porque Entendi. são pratos assim que ninguém curte muito. Se você for falar como é feito, a galera vai estar logo cara feia, não sei o quê. Mas, assim, são pratos gostosos, são pratos bem feitos, bem temperados. Sim. E Que vale a pena, bastante vale a aqui. pena, vale a pena conhecer, pô. Esse é o tipo de prato que eu sempre falo, que as pessoas que comem isso desde criança, né? Não tem nenhuma barreira para gostar desse tipo de coisa, né? É o que as pessoas chamam de interpretação cultural do sabor. Eu, por exemplo, eu tenho família em Curitiba e tenho família que parte é libanesa. Para mim, comer carne de onça, carne crua, é a coisa mais natural, porque eu como desde criança. Mas tem pessoas que acham isso bizarro, né? Você pegar. Eu, por exemplo, estou fazendo um hambúrguer, eu pego a carne crua e como, porque Nossa, para mim aquilo é a mesma coisa que comer o quibe cru. Quando eu faço o quibe cru, eu provo ele, sim. né? E esses pratos é a mesma coisa, né? Assim, a coisa do rim tem cheiro de urina, né? Isso são coisas que quando você cresce comendo isso, você acaba tendo uma outra interpretação daquele sabor. Tem uma história que é engraçada que eu sempre uso como exemplo, que é você pensar que em alguns países onde, por exemplo, as pessoas têm o hábito de cremar os mortos, né? São essas pessoas que crescem nessas culturas, por exemplo, se elas sentirem aquele cheiro de churrascaria que a gente sente, elas relacionam aquele cheiro com o enterro, Caramba. entendeu? Não é uma coisa que a pessoa vai relacionar aquilo com aquele cheiro saboroso, aquele cheiro de carne e gordura queimada. É um cheiro que essas pessoas relacionam a coisas muito ruins.
né? Então, assim, tem muito disso, assim, a pessoa cresce dentro de num lugar onde você costumeiramente serve buchada, cara, não tem a menor dúvida de que, assim, você acostumado a comer aquilo desde sempre, deve ser delicioso, ainda mais uma pessoa que faz bem feito, assim, deve ser muito bom. Eu costumo dizer que não tem prato ruim, eu sempre acho que alguém tem algum preparo bom para qualquer prato, sem dúvida Sim, nenhuma. eu concordo. É que eu falei sobre o caranguejo, né? Eu comi uma bosta de caranguejo que não que eu nunca mais vou comer, mas naquela hora que eu comi, eu falei, putz, que bosta. Perdi meu tempo quebrando um monte de casca para não comer nada. Eu lembro de um vídeo do Jô Soares, super antigo, assim, que ele perguntou pro pessoal da plateia, assim, quem aqui que não gosta de dobradinha? Aí uma velhinha, assim, bem velhinha, assim, ela levantou o braço. Você não gosta de dobradinha? Aí a velhinha, dobradinha tem cheiro de cocô. É isso, né? Pra Clássico, ela né? é isso, mas pra quem cresce, de repente cresceu numa casa onde tinha uma mãe ou uma avó que fazia uma dobradinha maravilhosa, é outra coisa. Minha mãe fazendo dobradinha, com feijão branco, com paio. É uma delícia. É uma delícia. Dobradinha. É, Caramba. Eu sou fã também. quando a gente quer, como ele está falando, a gente que está acostumado, isso não é barreira para a gente, né? É. Agora eu estava aqui pensando, eu não sei outros estados, mas assim, a gente come uma coisa muito comum aqui, que a gente, em restaurantes, quando a gente vai e tudo, é a peixada. E é, são peixes que a gente bota para cozinhar mesmo, agora sem o leite de coco, ele vai cozinhar mesmo no tempero dele, com verduras e um pouquinho d'água, e aí você, sabe o cozido da carne vermelha, da carne de boi? Uhum. Como é que vocês chamam aí? É cozido mesmo, né? Vocês comem isso Cozido, ou é. não? É carne de panela, né? Carne de panela. Não, mas que dá para fazer, que faz o pirão. Não, não come, né? Acho que é daqui também, Acho que é só isso. daí, de colocar o quê? Farinha de mandioca dentro do caldo? É que faz assim, por exemplo, vou falar. O cozido da gente, a gente faz o cozido, coloca carne, sei lá, músculo, paleta, e você bota ela para cozinhar, e bota ela para cozinhar com. E ela fica aquele caldo de carne. Aí, Sim. aí ali, depois que ela cozinha, você bota na panela de pressão, aí juntou aquele caldo. Quando ela tá cozida, aí ali dentro você põe couve, você põe mandioca, você põe ovo cozido, você põe chuchu, você põe cenoura, banana da terra, que a gente chama de banana comprida, inhame, e aí a gente bota um monte de coisa ali junto daquele caldo. Depois a gente tira a carne, tira as verduras e põe no prato. Isso é super tradicional aqui, eu tinha esquecido. E aí, com aquele caldo que sobrou da carne, você vai fazer um pirão. Você joga farinha de mandioca e vai mexendo sem parar para não embolotar. E aí fica aquele pirão. Eu prefiro ele mais grossinho, tem gente que prefere ele mais ralo. E aí você serve com arroz branco. Então fica uma vasilha para o pirão, a outra para o arroz, a outra para todas aquelas verduras, o chuchu, a cenoura, a couve, o ovo que está ali dentro, o girimum, que é a abóbora, né? A macaxeira, o inhame, todas essas verduras e separadas as carnes. Isso é super comum também aqui. Isso é tipo um almoço super tradicional num domingo, numa casa de família. É o Ah, não. cozido. O Não interessante, come aí, pronto. o interessante Talvez isso aí seja um prato que bem de Recife mesmo. E aí tem Legal. ele na versão do peixe. Você pode fazer também o caldo, o peixe, você cozinha, faz o caldo do peixe, coloca uma batata, ovo também, umas verduras, e separa o peixe, e com o caldo do peixe você faz o pirão, é a peixada. Isso é super comum também aqui. E o cozido, aí eu falo, eu acho que o cozido é mais em Recife. Talvez seja um prato que a gente encontre mais aqui do que em outro estado. Mais na capital daqui do que em outra capital do Nordeste. É um prato Boa. forte, né? Porque é o caldo da carne com a farinha. Tudo leva farinha, né? Engraçado. Tudo com a mandioca. Sim. As verduras e a carne. Isso que você falou da farinha, né, é interessante, porque você percebe que tem esse elemento em comum. Você sempre tem, assim, alguma proteína. Se você tiver, geralmente você está mais próximo do litoral, essa proteína pode vir do mar, ou pode ser qualquer Sim. proteína, porque as capitais geralmente sempre têm acesso a
todos os ingredientes, né? Quando você vai indo mais em direção ao interior, que você está indo em direção ao sertão, você tem as carnes mais secas, os processos que estão mais relacionados à preservação, né? Sim. Mas o que tem em comum é sempre alguma proteína que geralmente ela era escassa, né? Historicamente escassa, e a mandioca ou o milho, mas predominantemente a mandioca, para dar o que eles chamam a tal da sustância, né? Que é, Sim, que é a substância, né? Você tem Sim. lugares assim, onde, por exemplo, se você estiver no sertão, você vai lá os pratos típicos, você vai ver que assim, as pessoas ali é óbvio que hoje em dia as pessoas têm acesso aos ingredientes que vêm de longe, mas tipicamente você não tem, por exemplo, sei lá, uma salada típica do lugar, porque não é o que se cultiva e cria ali, né? Mas você tem sempre o elemento assim da proteína preservada com a mandioca, mas a mandioca tá sempre ali, né? Impressionante. sempre. A substância. Sempre vai estar. Ou ela vai estar cozida, ou ela vai estar na farinha, ou ela vai estar frita, mas ela vai estar, a mandioca está sempre no meio. É impressionante. E faz parte do dia a dia da gente da maneira mais comum. É super comum comprar macaxeira, ter sempre farinha em casa. É algo muito comum aqui. Isso é uma Eu coisa que acho eu observei também, assim, às vezes que eu tive, tanto no norte quanto no nordeste, assim, cara, as farofas, as farinhas de mandioca, o nível de qualidade é outro, é uma coisa completamente diferente, assim. Impressionante mesmo. eu gosto muito de farofa de ovo. Hum. E eu faço, sempre faço assim, aqui em casa. E essa semana eu tentei fazer uma de banana, que eu também curto essa coisa assim, tá fazendo. Acabei deixando queimar, me distraí, um segundo queimou. Mas sempre tem farofa, ou é com bacon, ou é com ovo, ou é com banana, mas a farofa tá ali, sempre na mesa também. Sempre tá ali. Que é muito bom, né? Vamos lá, uma farofa bem feita é outra história, né? A Piririca aqui, Prisce Rodrigues, mandou aqui: Andréia, faz um banquete, por favor, nunca te pedi nada, só receita. Começa a cobrar aí, André. O negócio É. aqui vai dar dinheiro. O Vitor Lei, o Vitor Mask, tá? Mais fácil. Vitor Mask também falou sobre a tapioca, a gente já falou sobre a tapioca. É, tem uma brincadeira aqui do Vitor com a Marcela. A Marcela, beijo Marcela, a menina que deu trabalho para nascer de 18 meses. E ela vai, ela vai ouvir, isso vai ficar muito brava comigo. E o Gustavo Luiz falou do sarapatel e da galinha cabidela, então a gente falou também. A gente está chegando a 1h30 de podcast. Eu acho que a gente já tomou muito seu tempo, André. E a gente falou muito sobre muita coisa, muita culinária do Nordeste. Claro que a gente não falou nem nossa, 0 ponto nada por cento, mas é muito legal que, para mim, que sou um exímio idiota na cozinha, que consigo queimar até arroz quando eu tento requentá-lo. Então, o arroz está pronto, eu vou requentar e eu consigo estragar a bosta do arroz. Então, eu sou um exímio estragador de comida. Mas foi uma aula muito grande e muito legal. Tem alguma coisa que faltou falar que você falou, porra, Boteco, você não falou tal coisa, seu Zé Ruela e tal? Não, que eu lembre, assim, que eu lembrei agora da história do cozido, mas assim, que eu acho que a gente deu uma pincelada boa, assim, nas principais comidas, assim, de doces, sobremesas, de bolos, e eu estou sempre à disposição, se a gente quiser, se vocês quiserem falar um pouco de comida, sei lá, junina, eu acho que é um tema tão amplo, né, e assim, a gente que tem uma cultura diversificada, né, diferente em termos de tudo, mas eu acho que comida, principalmente, é super diferente da de vocês. É, eu estou por aqui, estou sempre à disposição. Se quiser bater outro papo, eu tô aqui, estou por aqui, só vai falando. Show de bola, com certeza vai ter o episódio 2 desse podcast, porque agora a gente está com
o podcast agora em episódios, sempre que a gente conversa, acaba o papo, sempre tem mais o que conversar, então isso é show de bola, isso só ajuda a gente. Então agradeço legal. de coração. Prepúcio, Logan Schibon, Vitor, tem alguma pergunta aí para a gente encerrar, meus queridos? Calma, gente, um de cada vez. Vamos lá. Ordem no tribunal. Cara, aqui tranquilo. Só reiterar que realmente eu não consigo gostar da culinária daí. O cara só come Big Mac, que bosta. Eu tenho um negócio com a comida no Nordeste, assim, dos lugares que eu conheci, que, cara, eu acho que é um lugar que tem, assim, tem quase tudo ali, né? Você tem influência portuguesa, você tem frutos do mar, os lugares onde você vai, geralmente as pessoas têm um cuidado enorme com a comida, eu percebo muito isso. Aqui no Rio, eu não sei se as pessoas sabem disso, mas aqui no Rio, todo mundo que é dono de restaurante quer sempre ter, assim, por exemplo, os melhores sushi mens do Rio de Janeiro são cearenses. Uhum. É Não, gente, aqui é também. gente que conhece peixe, sabe como lidar, tem todo um cuidado, é gente que sabe, por exemplo, se você percebeu, o jeito que a André foi falando ao longo do podcast, você percebe que, assim, o jeito de olhar a mandioca, quais são os sinais de que o negócio é melhor, né? Você, tipo, analisar o que você está comprando, né? Eu acho que tem todo esse cuidado ainda que eu que sou do Rio de Janeiro, por exemplo, e adoro carne de boi, eu já não tenho mais açougue de bairro. Eu só compro carne de pacote no supermercado. Então eu acho que tem alguns lugares onde você ainda preserva alguma coisa que é boa. Essa coisa de você ter o ingrediente ali, o caranguejo vivo, entendeu? Que são coisas que aqui onde eu moro, por exemplo, não tem. Sim, sim. E a gente É, ainda tem açougues, que a gente pode escolher a peça, dizer como é que a gente quer cortada. Moída, carne moída eu só compro na hora, moe na hora, na minha frente, eu olhando a carne que eu escolhi para moer. A eu gente também. ainda tem isso aqui. Aqui também, Ma- aqui tem. Manda o cara dar uma limpada ainda no moedor. Limpa esse moedor aí que Sim, sim. só tem, só tem colchão nessa merda aí, tio. O- é, aqui, comentário, eu moro a 30 quilômetros da, da Baixada e a 50 quilômetros da capital de São Paulo, então eu tenho do bom e do melhor dos dois lados, então a única coisa ruim que eu tenho perto de mim é o Vitor, 9mm, o resto tá tudo bem. Caraca, do nada, né? Gratuito. É, Do nada, tô eu tava quieto. esperando para fazer essa piada, então é bom. Mas ter o açougue, ter peixe, porra, acabou de pescar para fazer tudo que quer, sashimi, fazer um pirão, fazer uma panelada, mariscada e tudo mais é sensacional, isso com certeza. E engraçado que onde você está aí, o Prepúcio comentou, que perde-se por causa mais da cultura do que qualquer coisa, porque tem tudo ali para ter, mas não tem. É complicado. Não vamos entrar nessa seara, porque isso aí é uma boa para a gente fazer um MDC aleatório para meter o pau em tudo. Vitão, alguma consideração aí, meu querido? Cara, por aqui, tranquilo. Pode Faz dar. seu merchan, faz seu merchan, então, cara. Cara, vamos lá. Vamos falar de camisetas e avental e canecas e tudo mais, conservati. Você vai ganhar um merchan hoje. Bom, continua. O que foi? O merchan do dia vai pro Vitor 9mm. Pô, cara, conservati.com.br. Tem uma linha lá, temos linhas de armas, temos linha na mesa do boteco. Tem também as camisetas do Irã, do Ninguém Se Importa Podcast, caneca. Você pode entrar lá, tem desconto, tem o meu cupom de desconto, tem o cupom de desconto do Boteco. Sem desconto, não fica, cara. Desconto não é desculpa para você não comprar lá na loja. Fala sobre o seu podcast, então, Vitão.
Cara, tem um podcast, 9mm Podcast. A gente fala sobre armas, sobre tiro esportivo, sobre defesa, mentalidade que envolve defesa e coisas do assunto aí relacionados. 9mm Podcast na porra toda. Estamos aqui com o meu amigo Prepúcio fazendo toda a parte de sonoplastia que a gente nunca teve no podcast. Eu tinha esquecido, cara. O negócio tava aqui do meu lado, eu esqueci, cara. Então, eu tava esperando, toda vez eu tava chamando o Vitão aqui, sem nada. Eu falei, pô, o cara esqueceu. Muito bom. Então vamos lá. 9mm Podcast. Muito bom. Sensacional, cara. Ele do nada chamava o outro. Muito bom. A Conservati loja de. É Conservati no nome, mas não é uma loja de camisetas, é uma loja conservadora. Lá você vai encontrar camisetas. Tem camiseta do Vitão 9mm, tem camiseta do Na Mesa do Boteco, tem camiseta do Irã, tem camiseta do Vitral de Aparecida, que é a coisa mais linda do mundo, tem camiseta de santo, tem camiseta de tudo quanto é tipo, e cada hora vem mais. Então, em todas as redes sociais, @conservatiloja, na internet, lá na web, conservati.com.br. Hoje eu não vou falar do meu cupom, eu vou falar só do cupom do Vitão. Então é Vitor, 9mm15. 9mm, M de Maria, 15. Você vai lá, vai fazer a compra. Primeira coisa, você vai colocar conservati.com.br/9mm. Já entra por esse link. Entrou, vai estar ajudando o Vitão. Aí toda compra que você fizer, o Vitão vai receber a parte de afiliado, porque ele é foda. E aí você chega e fala, mas Boteco, tá caro porque você é um mané, cara. Entra lá, na hora de pagar, tem um cupom. Aí você vai colocar assim, ó, 9mm15. Colocou 9mm15, você vai ter desconto na loja toda, 15% de desconto. Aí você vai falar para mim, Boteco, só camiseta, só caneca? Não, tem avental de brim, tem avental top com tiras de couro. Você tira a tira de couro, você vai tirar ela para lavar, então você lava separado do seu avental, não vai colocar tudo na máquina para não foder a vida toda, e aí você vai ter um avental para a vida toda. É de lona estonada, cara. Você lavou, ela vai desbotando, natural do pano, fica lindo pra caramba. E novidade, temos novidade. Você que está ouvindo hoje, tem a caneca da Amor, do Que Diabo Você Tinha, aquele podcast que não pode ser falado na frente de uma CPMI, porque tem um nome muito sugestivo, mas na verdade é Que Diabo Você Tinha. Então vamos explicar para a galera. É o podcast da Amor, está no YouTube e está em todas as plataformas de podcast. Sensacional, nunca vi uma variedade tão grande de assunto igual ela faz. É muito legal mesmo. Tem a caneca dela, tem o Mata-Pássaro, tem o boneco do Mata-Pássaro, tem camiseta do Mata-Pássaro. Ajuda o Mata-Pássaro lá que ele está precisando comprar um celular novo. Faz um mês que ele está fora da rede social porque o celular dele quebrou. Tudo que você comprar, ele vai receber uma porcentagem. E, novidade, produtos de couro, carteira para levar documento de viagem, bolsa, mochila, cara, coisas de couro. Vai lá, a gente está com uma lista de acessórios de couro. O preço está mais do que especial porque é couro 100%, é couro de verdade. O que não é couro está escrito lá, o valor é um pouco mais em conta, mas tem kit home office, que tem um porta-caneta, um porta-treco e um porta-teclado com espaço para usar, para colocar de mousepad, então você não precisa comprar tudo, e aí é couro dos dois lados. Tipo, não é um lado só. Tem porta-copo,
tem o jogo americano e tudo couro dos dois lados, não é aquele negócio que você compra o couro de um lado, do outro lado aquela flanelinha, não é couro dos dois lados, é muito legal, cara. Entra lá no conservativ.com.br, usa lá o 9mm 15, 9mm 15% de desconto para você comprar tudo que você quiser, chega em casa, chega rápido, só não chega mais rápido porque temos o Correio Brasileiro. Logan Shiba, tem alguma coisa a dizer, meu querido? Desculpa aí, pessoal, pelo merchan. Não, que é isso. Não, muito legal, é sempre bom estar conversando, principalmente por uma parte da culinária que eu gosto, mas eu tenho pouca experiência, eu não sou muito bom. Assim, algumas coisas eu me arrisco a fazer, às vezes dá certo, moqueca, assim, é bom, cara. Então, é sempre bom ter a Andréia para trocar receita com a gente no Twitter. E obrigado aí. Espero que agora quem quiser também segue ela e a gente vai trocando receita no Twitter. Eu vou incomodar quando for fazer alguma coisa diferente. Então de lá eu vou te encher o saco aí. Fica à Isso vontade. aí, muito bom. No Instagram, @Logan_Shiba, no Twitter também. Então é só seguir que tem um monte de coisa lá, que ele posta um monte de receita e fotos que dão água na boca no meio da madrugada. Esses caras são completamente loucos. Mas tudo bem. Dr. Prepúcio, por favor, seu tchau, cara. Vou dar um tchau aqui com a sugestão de um documentário que tem sobre chamado A História da Alimentação Brasileira, que está no Amazon Prime. É um documentário com várias partes e é a obra do Câmara Cascudo, só que em forma de documentário. Para você que acha que bife Wellington é um prato cearense, você tem que ver esse documentário. Eu lembrei quando você falou isso no episódio, cara. Meu Nossa. Deus. Bife Wellington cearense. E o cearense só tem a cabeça do cara que faz o bife Wellington. Exatamente. É o cara Mas que criou. Exatamente. Lá você vai descobrir o porquê do bife Wellington. Exatamente. Doutor Prepúcio tá @Doutor Prepúcio no Twitter, tá no Instagram, segue lá. Um beijo para a cabeça de Kiwi, que sempre tem um bom comentário e ótimas sacadas políticas. Então, porra, indispensável a cabeça de Kiwi aí hoje em dia. Dona Andréia, muitíssimo obrigado pela sua presença. Manda aí as Eu que, considerações finais, é contigo agora. eu que agradeço, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês, estar com o pessoal do MDC, estar com o Vitor, com o Boteco. Eu estou sempre por aqui. Se quiser conversar, só é marcar. E a gente, papo não falta. E a gente está sempre, quando aparecerem aqui em Recife, me avisem. Faço questão de levar para conhecer uns lugares, uns restaurantes bem legais que tem por aqui, em Olinda, praia. Meu E Deus. é isso, estou sempre à disposição, gente. E vocês precisarem trocar receita, embora, estou por aqui. É isso aí, Muito pessoal. obrigada. Você tá no Instagram também, não é? O Prepúcio tá treinando hoje para usar isso aí nos próximos. Vai ser engraçado. Cara, o melhor som dessa maquininha é esse aqui que eu tô tentando encaixar ele em algum lugar, ó. Muito bom, muito bom. Vamos fazer um MDC aleatório, ele vai caber em todos os comentários. Né? Vai ser ruim de editar isso aí. André, Você gosta de chocolate? O ratinho. Ai, meu Deus do céu, André, muitíssimo obrigado. Vai ter a parte 2 com certeza. A gente volta a gravar, porque é uma culinária riquíssima, é o que o Prepúcio falou, não é só a quantidade de tempero, é a quantidade de história, a quantidade de
diferenças e o que você pode fazer, um prato só, a quantidade de opções que você tem para fazer um prato é incrível. Então, a comida nordestina, ela tem uma base muito forte e é interessante que usa de tudo, usa fruta, legumes, carne, peixe, frango tipo tudo isso num prato só. Dá para você fazer um monte de coisa num almoço de família e é muito doido. Então, com certeza vem uma parte 2 aí. Espero que o pessoal que tenha ouvido tenha gostado. Manda seus comentários, manda lá, porra, aí, Boteco, seu otário, você esqueceu de falar de tal coisa? Manda lá, pode colocar o otário junto, eu não vou te bloquear, não, cara. Eu vou guardar esse comentário para o próximo podcast com a Andrea, para a gente falar mais sobre comidas nordestinas, achar mais uma galera nordestina para trazer também, fazer aquele, aquele, aquela festa da rede gostosa, né? Todo mundo deitado, tranquilo. Olha lá a xenofobia. Ninguém captou, né, a xenofobia. Eu adoro o pessoal do Nordeste que não captou a xenofobia. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado pela presença, muito obrigado pela ajuda, como sempre. Esse episódio vai ao ar logo agora, no sábado. Vai estar fácil, que eu não vou nem editar. Do jeito que eu vou pegar aqui, eu vou colocar o começo, o fim. Putz, não é sério. Eu vou colocar só a introdução e cortar o fim. E é isso. Muito obrigado, pessoal, pela ajuda. E vamos para a próxima, né? É isso aí. Muito boa noite para todos. Valeu. Valeu. Meu Deus do céu. Beijo, gente.